Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui novamente, trazendo mais uma aula da matemática básica. Vamos estar falando sobre equação do primeiro grau, dando uma introdução, tá, do assunto. Dentro da álgebra, temos as expressões algébricas e falando especificamente de equação do primeiro grau. Desde já eu peço a gentileza que assistam o vídeo até o fim, para que você possa compreender. É bacana a aula. A gente tem visto aqui nos gráficos do YouTube que muitas são as pessoas que iniciam a aula e logo na metade dela, ou parte no início, já larga da aula. É importante que você assista até o fim, para você compreender o que está se falando. Eu acredito que se você chegou até aqui, porque você estava procurando sobre o assunto. Agora olha só. Vamos a uma definição do que é a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, na variável x, é toda equação que pode ser expressa na forma ax mais b igual a zero, onde o a e o b são números reais e a diferente de zero. Essa linguagem talvez seja um pouco complicada para aqueles alunos do ensino fundamental, do 7º ano, do 6º, do 8º ano, tá? Essa linguagem mais formal, ela é mais apresentada lá no ensino médio. Mas é importante dizer que essa aula é para todos os anos seriados. Então, se você que é do 7º ano, você não está entendendo aqui, não fique preocupado, porque a seguir você vai ter uma compreensão melhor. Agora veja bem, porque a variável x, geralmente a gente utiliza a variável x, né, a letra x, em casos de equações do primeiro grau. Mas pode aparecer também outras letras, o y, z, enfim, qualquer letra. O importante não é a letra, o importante é compreender o significado da letra dentro da equação. A equação do primeiro grau, ela tem exatamente este formato aqui. É um formato reduzido da equação do primeiro grau, onde o a e o b são os coeficientes da equação, ou seja, eles são valores fixos, são valores constantes, únicos, assim, eles não se alteram. Já a letra que aparece na equação do primeiro grau, ela é a incógnita, a variável, é ela que é o objetivo do cálculo, encontrar o seu valor que satisfaça a equação do primeiro grau. Então, A e B são números quaisquer reais, tá? Eles podem ser qualquer número, só com uma fala aqui do A, que ele não pode ser zero, tá bom? Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, AX mais B igual a zero, tá? O número que vai estar aqui, que vai representar o A, ao lado da letra x, ele está multiplicando a letra x. Então, se por acaso o a for zero, qualquer valor que for colocado no lugar da letra x, vai estar multiplicando por zero. Por exemplo, se o x valer 2, quanto vai dar esse cálculo aqui? 0 vezes 2 é 0. Ou seja, se no caso a letra a for zero, o x aqui vai desaparecer e vai me sobrar apenas o b. Então, para ser uma equação, preste bem atenção nesse detalhe. Para ser uma equação, é necessário que pelo menos você tenha uma letra. E números, é claro. Aqui apenas é uma forma, como eu posso dizer, é uma representação do que é a equação do primeiro grau. É uma forma genérica. Então, tem que ter a igualdade, ou no caso de inequações, os sinais de maior e menor, mas no caso aqui a equação do primeiro grau, tem que ter o sinal de igual, tem que ter valores numéricos e tem que ter a letra, ok? E por que chama-se equação do primeiro grau? O que é esse primeiro grau? Bom, a incógnita, vocês vão ver no exemplo, tá? A incógnita aqui, ela sempre é elevada ao expoente. No caso da equação do primeiro grau, esse expoente não aparece, porque esse expoente é 1. Então,
É por isso que é chamada de equação do primeiro grau. Se verifica o expoente, o maior expoente da variável. Se fosse do segundo grau, aqui teria que ter o 2. Se fosse do terceiro grau, o 3 e assim por diante. Agora, veja essa explicação, que nem eu disse. Essa fala aqui talvez seja um pouco complicada para alunos do sétimo ano, oitavo ano, enfim. Tá? Lá no ensino médio, o pessoal já entende melhor. Mas não se preocupe, você que está no sétimo, oitavo ano, você vai entender também, tá? Veja essa explicação agora e já voltamos. Olá pessoal, veja essa situação. Tem essas frutas aqui. A primeira me parece uma maçã. Ela tem um valor de 7. Na linha de baixo, você tem a uva igual a 5 mais a maçã. Ou seja, a uva vale 5 unidades mais uma maçã. Como vimos na linha anterior, nós temos que a maçã vale 7. Então, significa que 5 mais 7, então o valor da uva é 12. Correto? Muito bem. Agora veja na linha de baixo. Eu tenho o valor da maçã que é semelhante a 3 mais uma pera. Ok, então vamos lá. Já sei que a maçã vale 7. Ou seja, 3 mais a pera dá 7. Quem é a pera? O 4. Isso nós chamamos de uma equaçãozinha, ou sistema de equações. Nós aprendemos equação do primeiro grau, em álgebra, lá já no início do sétimo ano, oitavo ano, e aprofundamos no ensino médio também com o sistema de equações. Agora vamos lá. Você lembra quanto vale a cada fruta que está aqui? Vamos lembrar então. A maçã vale 7. Então, a maçã vale 7. Quanto vale esse cacho de uva? Vale 12. Lembra do nosso cálculo? E quanto vale a pera? 4. Aqui, ó. Pronto. Vamos fazer esse cálculo. Essa expressão aritmética vai nos trazer qual o resultado? Eu tenho 7 mais 12, 19. E o 19 tiro o 4, eu vou ter o resultado 15. Então, as dificuldades que geralmente os alunos, as crianças têm com álgebra, é por conta da inversão das letras. O problema é achar o X, o Y. Lembre-se que a letra pode ser qualquer coisa, pode ser uma fruta. A ideia da letra é você encontrar o valor daquela letra que faz valer aquela equação. Gostaram? Pois é, pessoal, tá vendo? Às vezes você fazendo uma ilustração com desenhos, talvez fica bem mais claro, né? O medo, o terror dos alunos quando está a letra lá no meio. Na verdade, a letra é o de menos. Na verdade, o que você quer descobrir é o que está por detrás da letra. Quem é aquela letra? Ela está representando quem naquela equação, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho esses exemplos, 3 exemplos. Bom, por que a equação do primeiro grau? Porque veja a letra aqui, tá? A letra, nesse caso aqui, ela não tem nenhum expoente aqui. Então se entende que quem está aqui é o 1. Se fosse equação do segundo grau, deixa eu só apagar aqui, então aqui estaria o 2. Certo? Mas nós estamos falando de equação do primeiro grau. Aqui, pronto. Tá? Bom, aqui está bem tranquilo, né? Para saber qual é o valor de x. Ora, Q mais 4 dá 30? Olha, não tem nem que... Aqui
aqui você não tem dificuldade. Que somado a 4 dá 30, 26, ok? Vamos supor que você não soubesse, ou vamos supor que o teu professor quer que você demonstre por que acontece isso. Bom, na equação do primeiro grau, você tem dois membros. Você tem aqui o igual, é como se fosse uma fronteira, tá bom? E tem aqui o primeiro membro e aqui o segundo membro. Do lado esquerdo, o primeiro membro. Do lado direito, o segundo membro. Então, geralmente, o que nós orientamos? Deixe do lado esquerdo o primeiro membro, do lado direito, deixe do lado esquerdo a letra e do lado direito, que é o segundo membro, deixe o número, tá? Então aqui, a ideia aqui, vamos supor que não soubéssemos o valor do x, a ideia é deixar o x isolado, tá? Isolar o x, deixar sozinho de um lado do igual e tirar quem está do lado dele para o outro lado. Então como é que eu tiro esse 4 daqui para deixar o x sozinho? Bom, é bem simples. Bom, o que faz isso daqui dá zero? Então eu tenho x mais 4, ok? Aí eu coloco aqui igual a 30. O que eu faço para tirar o 4 daqui? Simples. Olha só, vou pegar até outra cor aqui. Se eu colocar o menos 4 e juntar com 4, o que vai acontecer? O 4 vai sumir, porque 4 positivo menos 4 dá zero. Ou seja, vai me sobrar apenas o x aqui. Isso aqui, ó, serão eliminados. Um anula o outro. Os dois juntos dá zero. Então só me sobra o x. Mas como se trata de uma equação, e a equação, ela tem que... O que acontece de um lado tem que acontecer do outro. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu subtrair 4 aqui, eu tenho que subtrair 4 desse lado também. Ou seja, quanto é 30 tirar 4? 26. Eu sei que você talvez aprendeu assim, ó, com o teu professor. Eu tenho x mais 4 igual a 30. Aí ele te falou, isola o x, passa o 4 do lado de lá. E quando passar do lado de lá, ele passa com um sinal diferente. A operação se inverte. Qual que é o inverso da adição? A subtração. Então o que vai acontecer? Esse 4 vai passar, vai pular a cerquinha aqui, ó. Vai pular aqui como é que fala? Aqui é como se fosse uma... Esqueci o nome. Bom, enfim. Ele vai pular aqui o que divide o primeiro membro com o segundo e vai pular para o lado de lá. Certo? Ele vai sair daqui e vai para lá com a operação invertida. Qual que é o papel do 4 na equação? Somar, então ele vai passar subtraindo. O x ficou sozinho, então ficou assim. Aí você termina a conta com 26. Certo, pessoal? Eu tinha me esquecido, eu usei isso aqui como fronteira. Então a fronteira entre o primeiro membro e o segundo membro está o igual. Ele determina aqui o equilíbrio, a equação equilíbrio. O que eu faço de um lado do primeiro membro, tenho que fazer do segundo membro e vice-versa. Ok? Então, na verdade, se o teu professor te ensinou dessa forma, é que está embutido o que eu expliquei aqui. Foi acrescentado o menos 4 aqui, no primeiro membro e também no segundo membro. Beleza? Vamos aqui a esta outra equaçãozinha, tá? Eu tenho aqui 5x mais 20 igual a zero. Veja bem, pessoal, quando eu tenho uma letra do lado do número, exatamente do lado, não tem nada entre o 5 e o x, significa que é um número multiplicado pela letra, certo? Diferente do que aconteceu aqui. Entre a letra e o número tinha um sinal de mais, então ele está somando com a letra. Quando não tem nada aqui entre o 5 e o x, não tem nem o sinal de adição, que é o sinal de mais, e nem o de subtração, então ele está multiplicando. Então esse x está multiplicando 5 e depois essa situação soma-se com 20. Qual é o valor de x? Onde ele multiplicado por 5, depois somado com 20 dá zero. Qual é esse x? Essa é a questão. O que eu faço aqui? A mesma ideia que se aplica aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 20 daqui e jogá-lo... vou ter que tirar o 20 e o 5 desse lado.
A ideia é que o final da equação esteja assim, ó, x igual a alguma coisa. Que do lado esquerdo esteja a letra, que do outro lado o valor. Então, esses valores vou ter que jogá-los do lado de lá. Então, sempre eu vou iniciar, pessoal, com o valor que não tem a letra. No caso aqui é o 20. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? 5x, tá? Eu tenho o 20. Aí, o que eu faço? Tá? Tenho igual, deixa eu fazer aqui, pouco espaço, igual a 0. O que eu faço aqui? Eu acrescento menos 20 aqui, do lado do 20 positivo, menos 20. Só que uma vez que eu faço isso nesse membro aqui, tenho que fazer do outro lado também. Certo, pessoal? Pode-se fazer assim? Pode. Ou fazer direto da segunda forma que eu expliquei aqui. Então, o que vai acontecer aqui? O 20 aqui, ó, negativo, vai anular o 20 positivo. Ou seja, do lado de cá, esquerdo do igual, do lado de cá, só vai ficar o 5x. Esses dois aqui, um anula o outro. E do outro lado, vai ficar 0 menos 20. Eu tenho 0, tiro 20. Pô, eu não tinha nada. Aí fiz uma dívida, agora eu não tenho nada. Não é? Eu não, assim, no caso, quando eu tenho 0, significa que eu não tenho positivo e nem negativo. Eu não tenho lucro nem prejuízo. A partir do momento que eu fiz uma compra de 20 reais, eu não tenho nada mais. Eu tenho uma dívida de 20. Então 0 menos 20 é 20. Bom, nessa situação aqui, ó, e ainda eu tenho que me livrar do 5. O que eu faço? Eu já me livrei do 20 positivo e agora tenho que me livrar do 5. O que eu faço? O 5 está fazendo o que em relação ao x? Lembra que eu disse? Quando está um do lado do outro 1, o 5 está multiplicando pelo x. E qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, na verdade, para mim tirar o 5 daqui, para mim fazê-lo sair daqui, é simples. Se eu pegar o 5 e dividir 5 sobre 5, se eu pegar o 5, isso aqui é uma fração, que também conhecemos como divisão. Se eu pegar o 5 e dividir pelo 5, eu vou encontrar 1. Ok? Então é só fazer o seguinte, presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o 5 e dividir pelo próprio 5. Só que quando eu faço isso desse lado aqui, ó, eu tenho que fazer do outro lado também. Ou seja, eu tenho que dividir o menos 20 por 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Certo? E quanto é 20 dividido por 5? 4. Só que tem um porém aqui, né? O 20 é negativo e o 5 é positivo. Aí nós fazemos a regra de sinal que eu já expliquei numa aula anterior. Menos e mais, sinais diferentes, menos. Esse 1x aqui é o mesmo que dizer que x é igual a menos 4. 1x é o mesmo que x. Por quê? Se você pensar que o número que está do lado da letra está multiplicando pela letra, então número vezes a letra, no caso é 1 vezes x é x. Por quê? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa é aquela coisa que você multiplicou pelo 1. Se você pegar 1 e multiplicar pelo 5, vai dar quanto? 5. Se você multiplicar o 1 pelo 8, vai dar 8. Ora, nessa lógica, se você pegar o 1 e multiplicar pelo x, é o próprio x. Então, 1x é o mesmo que o x sozinho. Então, geralmente, quando tem um 1 do lado do x, não precisa nem colocar. Ou seja, terminei a minha conta. Olha, vou explicar de uma outra forma, se dessa forma ficou difícil para você. Tá? A forma que geralmente se ensina na escola. Eu vou apagar tudo isso daqui e explicar de uma segunda forma. Olha só. Então eu tenho aqui 5x mais 20 igual a 0. Certinho? Vou fazer o seguinte, olha só o que eu irei fazer. Vou me livrar primeiro do 20. Sempre vou tentar me livrar daquele número que não tem a letra do lado dele. Então o 5 continua aqui porque ele tem a letra do lado dele. O que eu vou fazer com esse 20? Em vez de fazer um menos 20,
vou passar o 20 do lado de cá, vou pular essa cerca, igual como se fosse uma cerquinha, uma cerca, né? Como se fosse aqui uma divisa, como se fosse aqui uma fronteira. Eu vou passar o 20, que está no primeiro membro, vou passar para o segundo membro. Quando eu faço isso, quando eu pulo esse igual, o número que está aqui troca a operação. Então aqui a adição, ele vai para lá como subtração. Certo? Tá aí. E agora é a vez de me livrar do 5. Bom, o 5 está fazendo o que aqui? Em relação ao x. Sempre em relação ao x. Ele está multiplicando. Lembra que quando está junto, está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então eu vou pegar esse 5, vou passar do outro lado do igual, invertendo o papel dele, que é de multiplicar. Ele vai passar dividindo. Então, finalmente, consigo deixar o x sozinho do lado esquerdo, que é o objetivo, e passo 5 dividindo menos 20. Ou seja, ele vai para baixo do menos 20. Opa, coloquei 4 aqui. É 5. Eu coloquei até o resultado, né? Então, esse menos 20 aqui vai passar a dividir o 5. A fração aqui representa uma divisão, tá? Pronto, pessoal. Quanto é 20 dividido por 5? 4. Na minha regra de sinal, esse 5 aqui, ó, ele não tem sinal, então eu entendo que ele é positivo. Sinais diferentes é menos. Pronto. Ah, professor, mas isso dessa forma é muito melhor, muito mais fácil do que aquela de acrescentar menos 20 dos dois lados. Pois é, eu tenho que explicar daquela anterior também, porque as pessoas, os alunos, às vezes pensam que o que está acontecendo aqui é simplesmente o 20 mudar de sinal. Na verdade, não. Você está acrescentando um valor oposto a ele para anular aquele número e tirá-lo dali, tá? Eu posso fazer a prova real daqui. Olha que interessante. Se eu pegar o menos 4 e colocar aqui e satisfazer a equação, então o meu resultado realmente está certo. Olha só o que eu vou fazer. 5 vezes o x. Quem é o meu x? O meu x aqui, ó, vou colocar o vezes com um pontinho, tá? O meu x aqui, ó, é o menos 4. Como ele é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Sempre quando eu vou multiplicar algum número por outro negativo, eu coloco entre parênteses. Então, estou colocando menos 4, que eu encontrei do x aqui, exatamente no lugar do x. Mais 20 igual a 0. Ou seja, eu copiei toda essa equação, trocando o x pelo resultado que eu encontrei dele. Agora eu faço o seguinte, multiplico 5 pelo 4, dá 20. Certo? Mas aí o que acontece? O 5 aqui é positivo ou negativo? Positivo. Ele é positivo. Se não aparece o mais, é que ele é positivo. E na regrinha de sinal da multiplicação acontece o seguinte. Quando eu tenho sinais iguais, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então eu multipliquei aqui o 5 positivo pelo 4 negativo, deu menos 20. Aí copio o mais 20. Ou seja, eu tenho uma dívida de 20. Tá? Tenho uma dívida de 20. Somei com 20, paguei a dívida. Dá 0. Certo? Ou seja, realmente, colocando o 4 negativo no lugar do x, isso daqui dá 0. Satisfaz a equação. Isso que é o objetivo da equação do primeiro grau. Beleza, pessoal? Este aqui, vou fazer igual desta forma. Vamos lá? Bem rapidinho. Veja bem, aqui ele dá um pouquinho mais de trabalho. Veja que eu tenho lá a letra do lado esquerdo do igual e também do lado direito. Nos dois membros eu tenho letra. Qual que é a ideia aqui? Juntar os termos semelhantes. A palavra semelhante necessariamente não significa ser igual, tá? Quem é semelhante a quem aqui? Vamos lá, vamos entender isso daí. Semelhante aqui são os valores que tem a letra, eles são semelhantes, eles não são iguais. Aqui é 5 e aqui é 2, eles não são iguais. O que faz ser semelhante, parecido, é que ambos têm a letra. Então eu vou fazer que os dois fiquem juntos, ok? E quem outros dois que são semelhantes aqui? Os valores que não tem a variável, que não tem a letra, que é aqui, ó, este e este. Também vou juntá-los. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, que eu tenho igual e que a ideia é que eu transfira para o lado esquerdo, ou seja, o primeiro membro, quem está acompanhando a letra,
e do lado direito quem não tem a letra. Então vamos fazer isso agora. Vamos lá. Tirar aqui, vamos lá. O 5x já está desse lado, então eu só vou copiar ele. Pronto. Vou dar um espaço aqui, porque vou trazer o 2x para cá, que está do lado direito da igualdade. Lembra? Pulando aqui da igualdade, ele vai mudar a sua operação. Tem alguém aqui entre o igual e esse 2x? Não tem ninguém. Então esse 2x é positivo. Se eu levo ele para o lado de lá do igual, ele vem como? Vem como negativo. Tá? Não é que muda o sinal, muda a operação da adição, aí eu busco qual que é o inverso da adição. Qual que é? A subtração. Muito bem. Do lado de cá, vai ficar os valores, tá? Os valores que são apenas números, não tem letra do lado. Daqui já está o 3, ele não precisa mudar a operação, ele já está do lado certo. Assim como o 5x aqui, ó, ele continuou positivo. Por quê? Porque ele já estava do lado certo. Ele não se mexeu, ele não foi para lá. Ele continuou onde estava. Quem se muda de lugar é que tem que trocar a operação. Então, quem vou trocar de operação? Eu vou trocar o 6 negativo. Jogando o 6 negativo para cá, eu posso colocar aqui, aqui, tanto faz. Ele vem como positivo, olha só. Pronto. Eu dei uma arrumadinha na minha equação que estava toda bagunçada. O que é toda bagunçada? Que tinha letra, número ocupado com letra, do lado de cá, sendo que ele teria que estar do lado de cá, do lado esquerdo, tá? Agora eu vou fazer o meu cálculo. Quanto é 5x? Tira 2x. Então, se eu tenho 5x, eu 5x. Aí eu tiro 2x, quanto x ficou? 3. Então aqui, ó, 3x. Na verdade, o que eu fiz? Eu mantive a letra e subtraí aqui o 5 pelo 2. Beleza? Pronto. Agora, do outro lado, eu faço a continha. Quanto é 3 mais 6? 9. Agora eu vou terminar o meu cálculo fazendo o seguinte. Qual é o papel do 3 em relação ao x? Você está vendo algum sinal aqui de mais ou menos entre os dois? Não, né? Porque o 3 está multiplicando o x. E qual que é o objetivo da equação do primeiro grau? Que na última linha, cadê? Na última linha, eu tenha de um lado a letra, do outro o número, ou seja, a resposta. Então eu vou tirar o 3 daqui para ficar só o x. Como é que eu tiro o 3 daqui? Se ele está multiplicando, ele vai passar do outro lado dividindo. Do outro lado de onde, professor? Do lado do segundo membro. Do lado onde está o 9. Então, cuidado, ele não vai assim não, tá? Se você fizer isso, está errado. Ele não vai subtraindo. Porque aqui no papel, o papel dele na equação é estar multiplicando pelo x. Então ele não passa para lá, para o lado de cá, igual, dessa forma. Muita gente faz assim. Ele passa dividindo debaixo do 9. Certo, gente? E aí o 9 dividido pelo 3, 3. Cheguei no resultado. Tá? Se você quiser fazer a prova real, ó, vou fazer. Eu tenho aqui, ó. Vamos lá. O que é a prova real? O x, entrando aqui e entrando aqui o valor encontrado, o que der aqui tem que dar aqui. Então vamos ver? Olha só. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Pronto. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o 5 multiplicado, vou fazer desse lado, o 5 multiplicado pelo x. Quem que é o x mesmo? O 3. Menos o 6. Pronto. Vamos ver quanto dá desse lado. E desse lado aqui, do lado direito, eu tenho o 2 multiplicado pelo 3, que mais 3, vamos ver quanto vai dar. Vamos lá? É a prova real. Se estiver certo o valor que eu encontrei do x, o que der aqui tem que dar o mesmo que deu aqui. Tá? Coloquei no lugar do x o 3. 5 vezes 3, 15. 15 menos 6, 9. Então, desse lado aqui dá 9. Vamos ver quanto dá desse lado, ok? Ó, 2 vezes 3, que eu coloquei o 3 aqui, 6. Mais 3, 9. Tá vendo? Bateu. Essa é a prova real. Aqui, colocando 3 aqui, dá 9. Colocando 3 aqui,
dá 9, ou seja, realmente o valor de x está certo. O resultado não é 9, tá? Isso aqui eu fiz como uma prova real. O valor correto aqui é x. Gente, esse conteúdo, ele está embutido às vezes em probleminhas. A gente tem algumas aulas aqui no YouTube como exemplo, tá? Às vezes não tem assim tipo, calcule, e tem isso aqui para ser calculado. Às vezes tem um probleminha que ele está embutido ali dentro de uma situação, de uma contextualização. Então, isso tem muito, por exemplo, em provas do Enem, em provas da ETEC, provas importantes aí que você vai prestar e que de repente você precisa desse treino, tá? Então, a equação do primeiro grau, ela não é vista apenas no sétimo ano, ela é vista até você parar de estudar. Ela está embutida em outros conteúdos da matemática. Tu vai ver isso, desse tipo de cálculo, de encontrar o x, em vários conteúdos da matemática, também da física, e outras ciências afins. Então, é importante você estar bem afinado com esse tipo de conteúdo. Vamos ter isso daqui, por exemplo, em função, tá? Em você, como eu posso dizer, montar um gráfico da equação do primeiro grau. Beleza, gente? Se você gostou da aula, se ela ajudou você, dê o joinha, isso ajuda o canal e também peço a gentileza que também divulgue o canal, tá? Faça que seja conhecido pelos seus amigos, parentes, mostre a eles, talvez precisam da ajuda da matemática, indique o canal, faça para que eles assistam a aula, não apenas assista a aula, aliás, mas também se inscreva no canal. Muita gente assiste, mas não se inscreve. Se inscreve no canal, não custa nada. E assim você divulga no canal, o canal vai crescer. Caso você ainda não seja inscrito, você está assistindo essa aula, você não é inscrito, ó, tem um botãozinho aqui, ó, está escrito inscreva-se, botão vermelho, clica nele. Em seguida vai ter um sininho, clica no sininho e seleciona todas, tá? Porque assim que tiver uma nova aula, você vai ser notificado. E aqui vamos ter aula de todos os conteúdos da matemática básica. Claro, ainda não tem todos, porque ainda o canal é novo. À medida do possível, a gente vai colocando conteúdos novos, tá bom? Então, eu agradeço a sua participação. Tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, escreva aqui nos comentários. E espero vocês para a próxima aula. Até lá!